Meus irmãos, a paz do Senhor. Damos graças ao nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus, pela graça e a misericórdia dele para conosco, de nos conceder mais esse dia, mais esses momentos que estaremos juntos para estudarmos mais um tema das nossas lições bíblicas dominical, do nosso segundo trimestre de 2021, onde nós estamos estudando nesse trimestre sobre os dons espirituais e ministeriais. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, com o tema o ministério de pastor. Já ministramos anteriormente sobre o dom do ministério de apóstolo, posteriormente de profeta, e por último do evangelista, e hoje estaremos ministrando sobre o tema o ministério de pastor. E na verdade, dentre esses ministérios que nós estamos estudando, sobre esses 5 ministérios, o ministério de pastor é aquele que a gente está sempre presente junto dele no nosso dia a dia. A nossa leitura bíblica em classe está aí indicada pelo nosso comentarista. Se você tem a sua revista, você poderá abrir a sua revista, acompanhar comigo, ou do contrário, abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura bíblica que se encontra em João, no capítulo 10, versos 11 e o verso 14, e também na epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, dos versos 7 ao verso de número 11, e por último, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, dos versos 2 ao verso de número 4. Vamos fazer a leitura desses textos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para ademoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. E ainda o texto de 1 Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. São esses os textos que nós acabamos de ler e pela qual nós estaremos trabalhando sobre alguns desses textos no conteúdo da nossa aula. Vamos ao nosso objetivo geral da nossa aula. Entender que por meio do ministério pastoral, esse é o nosso objetivo geral, as ovelhas são conduzidas ao supremo pastor Jesus Cristo. Então vamos trabalhar dentro desse objetivo geral. Pois bem, nós iremos então hoje estudar sobre o ministério de pastor. Lembrando que o pastoreio, esse ministério, é uma das missões
podemos dizer, mais complexa da igreja. Isso pelo fato do pastor estar sempre presente junto às ovelhas. Tanto é que existe umas expressões que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Para ter cheiro de ovelha, terá que estar junto delas. Isso porque é das razões, é um dos ministérios, uma das missões mais complexas, pelo fato de haver muitas demandas, tanto internas, questões oriundas dentro da igreja, do seio da igreja, relacionado ao rebanho, e também o pastor lida com a complexidade muito grande de problemas e situações externas, assim como visitas, às ovelhas, administração eclesiástica em todos os setores, a dedicação constante à oração e também estar sempre pronto, preparado para a pregação da palavra de Deus, que é um dos objetivos do pastor. Então estaremos estudando sobre esse líder espiritual, que é um homem chamado e vocacionado por Deus para cuidar do rebanho do nosso Deus. Pois bem, irmãos, assim como na aula passada eu fiz uma mudança na ordem dos tópicos, essa ordem que o comentarista trouxe na semana passada, e na aula de hoje eu vou fazer também uma pequena mudança. Por que isso? Porque a forma como o comentarista ele desenvolveu os tópicos, ele apresenta a definição, o conceito, ele conceitua a respeito do ministério de pastor no final da lição. Ao passo que a gente precisa fazer isso no início da nossa aula. Então, eu vou iniciar a minha aula exatamente tratando do terceiro ponto da nossa lição. Então, eu quero que você acompanhe comigo, já de uma vez, e aí depois você poderá observar, o esboço que eu vou apresentar no próximo slide, você vai verificar qual será a sequência da nossa aula. Ou seja, se você olhar para a sua revista, o terceiro ponto eu vou trazê-lo para primeiro ponto. Eu vou dar abertura da minha aula com ele, que é o terceiro ponto. Porque aí nós vamos conceituar, aí temos a etimologia da palavra pastor, vamos definir o que é pastor, qual que é a função do pastor. E assim que nós trabalharmos no nosso primeiro ponto, aí eu vou vir para o primeiro da revista, que o primeiro da revista será o meu segundo. E o segundo ponto da revista será o meu terceiro. Então aí você tem o esboço que eu estarei ministrando, repetindo. Olha lá, eu vou começar falando sobre o ministério pastoral, que é o terceiro ponto da revista. Então basta você abri-la comigo lá e poderá acompanhar. Enquanto o nosso segundo ponto, eu vou tratar sobre Jesus, o sumo pastor, e aí nós vamos finalizar a aula, que é o segundo ponto da lição, falando sobre as características do verdadeiro pastor. E assim nós estaremos encerrando e, sem dúvida, orando a Deus pelo pastor, pela família, dos nossos queridos pastores do nosso ministério, enfim, dos pastores pelas quais Deus tem chamado. Pois bem, vamos iniciar então no nosso primeiro ponto, falando sobre o ministério pastoral. Outro adendo que eu gostaria de expressar, irmãos, na aula, no domingo, basta iniciar, explicar que vai fazer essa mudança, sem trazer nenhum comentário que venha denegrir ou marginalizar o comentarista. Porque, na verdade, a gente sabe que, didaticamente, é preferível nós darmos abertura em uma aula, conceituando, apresentando ali as definições, para depois abordarmos os pontos bíblicos. Então, nesse primeiro ponto, iremos conceituar o termo pastor,
e também conscientizar a respeito do dom ministerial de pastor e a finalidade desse dom na igreja. Só para te ajudar, mais um detalhe, se você observar os objetivos específicos que o comentarista ele traz, ou seja, na verdade, eu não sei, acredito que a edição, os editores da CPD que desenvolve esses objetivos, tanto no geral quanto os específicos, você vai verificar que o objetivo, olha, o primeiro objetivo específico, olha lá, confirmar o papel fundamental de Jesus como supremo pastor. Então, como é que eu vou iniciar a aula confirmando alguma coisa? Se nem apresentei nenhum ponto, nenhuma referência para embasar isso. Então, se você olhar o terceiro objetivo geral, ou melhor, o terceiro objetivo específico, ele é bem informativo, olha lá. Olha lá, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Isso está deixando bem claro que eu devo iniciar com esse terceiro tópico, que é conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Então vamos fazer isso. Ok, a missão do pastor, nós temos no grego, né, a origem da palavra é poimen. A palavra poimen significa apacentador, ou seja, pastor ou condutor de ovelhas, guias de ovelhas. Então esse termo é poimen. Quando a pessoa dirige, no grego daquela época, estava dirigindo a uma pessoa que cuidava de ovelhas, chamava ele de quê? De poimen. E nós temos a definição para o ministério pastoral. Sua principal missão é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador. Aí está a principal missão do pastor, que é exatamente o que? Pastorear, que é cuidar da ovelha, né? Já que a pessoa aceitou Jesus como Salvador, o que o pastor vai fazer agora? Ele vai dar alimento espiritual através da palavra de Deus para as pessoas que aceitaram Jesus, já que a ovelha aqui, né, ela é representada como sendo as pessoas que aceitam Jesus. Nós temos toda essa figura da ovelha lá no Antigo Testamento, referindo a Israel. Temos também da mesma forma no Novo Testamento a figura da ovelha representando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que aqui em Isaías, no capítulo 40, o verso de número 11, olha o que diz o profeta Isaías em relação a Jesus. Olha, como pastor apacentará o seu rebanho. Está falando da pessoa de Jesus. Isaías está profetizando, falando que Jesus é o pastor. Tanto é que o texto que nós temos de Isaías, né, 53, dizendo que Israel, que o povo vivia desviando cada um pelo seu caminho, como pastor, como ovelha sem pastor. Essa é uma linguagem figurativa muito aplicada no Antigo Testamento, e ela é carregada, conduzida para páginas do Novo Testamento. Então Isaías 40, verso de número 11, diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, falando aqui da pessoa de Jesus, como que Jesus cuida das ovelhas, como Jesus lida com as ovelhas, como o Salmo 23, né? O bom pastor, o fato do nosso escritor, o salmista Davi, ser um pastor e falar de maneira clara daquilo que ele é, da pessoa de Deus, né? Ele está falando da pessoa de Jeová como sendo o pastor. E o papel do pastor, então, é exatamente essa. Qual que é a definição dele? É dar alimento espiritual através da palavra de Deus. Essa é a função primordial do pastor. E o pastor, na verdade, ele tem uma missão polivalente, né? O pastor, ele envolve de muitas maneiras, vamos dizer assim, de maneira múltiplas, as atividades do pastor. E ele, como um bom gestor,
é um dos papéis dele na igreja, né? É gerir. Como bom gestor, ele tem que executar muitas tarefas, mas ele também não dá conta de cuidar de todas as tarefas da igreja. Então ele executa e delega funções aos seus auxiliares, que estão ao seu cargo. Ele é o pastor, é o mensageiro de Deus, é o anjo que Deus colocou na igreja, assim como Jesus, escrevendo através de João as 7 cartas da Ásia, é o pastor, ele é o anjo da igreja, é o guia, né, das ovelhas. E o que ele precisa fazer? Quais são as funções da sua polivalência? O pastor precisa ensinar, ele é o ensinador, porque assim como a pessoa aceita Jesus, vem para a casa do Senhor, um dos papéis dele é esse. Tanto é que em Efésios capítulo 12, porque no 11 vai falar que o Senhor chamou uns, né, para apóstolos, uns para evangelistas, pastores, e nós vamos verificar que o verso de número 12 vai dizer que tem um fim, um objetivo de aperfeiçoar os santos para o desempenho do ministério. Então a função do pastor é o que? Ensinar. Ele precisa conhecer as Escrituras, dominar, manejar bem a palavra do Senhor. Ele também tem um papel de aconselhamento. Ele é conselheiro, o pastor cuida das ovelhas, aconselhando os problemas naturalmente que ocorrem no seio da igreja, problemas familiares, de jovens, de adolescentes, de casais. Está ali o pastor aconselhando, tendo de Deus inspiração para instruir, para orientar as situações. Outra coisa também que vem do seu papel polivalente é o que? A evangelização. Ele na verdade é pastor, cuidador de igreja, mas ele também ao mesmo tempo ele é um evangelista em potencial. Ele precisa também ganhar ovelhas para a igreja, orientar a igreja para que a própria igreja como ovelha ganhe outras ovelhas. Ele é essa pessoa que é evangelizador, tem que ter essa visão evangelística para que possa trazer também pessoas para a casa do Senhor. Além disso, uma das funções dele é a pregação expositiva da palavra de Deus. Trabalhar com o contexto, né? Lidar literalmente dentro daquilo que a palavra de Deus que ele acabou de ler, de instruir, o que ela está dizendo e o que ele poderá trazer para contexto para os nossos dias. Essa é uma das grandes funções do pastor, para que ele possa manter a igreja saudável, né, sadia, para evitar que ela corra problemas, enfim, ser levada por qualquer vento que surgir por aí. O pastor precisa ser o que? Um bom conciliador. Ele é, na verdade, também o que? Um administrador eclesiástico dos bens que existem na igreja, que foram adquiridos para a casa do Senhor. Ele também precisa lidar de maneira clara com os recursos humanos que ele tem na igreja, ou seja, disponíveis às pessoas para cada área. Quem é a pessoa adequada para lidar no coral, na música, para evangelismo, enfim, o pastor é aquela pessoa que precisa também saber lidar com os recursos humanos, onde Deus, através do Espírito Santo, inspira o pastor, ele enxerga, capta, vê essas pessoas na igreja, para que elas possam desenvolver funções na casa do Senhor. Os outros papéis também do pastor, e é claro que também ele vai, na sua gestão, delegar pessoas para fazer vários desses aspectos que nós estamos colocando aqui, porque ele não é um gigante, ele tem um papel polivalente na verdade, mas ele precisa de auxiliares. Outras funções dele é cuidar dos bens, né, materiais da igreja, porque tudo que existe na casa do Senhor, das coisas do Senhor, são trazidas através de ofertas e dízimos para as casas do Senhor. As finanças, ele é o responsável, mesmo que tenha ali o tesoureiro, mas ele é o responsável pelas finanças, ele que vai dar conta dela diante de Deus. As questões dos patrimônios, questões patrimoniais da igreja, os objetos, enfim, ele que cuida, ele quem zela. Claro, sem dúvida que vai delegar alguém para observar, para cuidar, mas ele é exatamente o gestor das coisas do Senhor. Esse é um papel polivalente, sem dúvida, da pessoa do pastor. Dentro também do ministério pastoral, nós temos o terceiro subtópico, dentro desse primeiro ponto, que é o último,
ele tem que ter cuidado, zeloso, com o quê? Com os falsos pastores. Como existe e como há os falsos pastores. E nós podemos perguntar assim, quem são esses falsos pastores? Quando nós lemos tanto João no capítulo 10, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, mas também quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar lá, já lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel falando a respeito disso. Olha, 34 e o verso de número 2, Deus, então, ele vai dizer a respeito dessas pessoas, que ele diz assim, olha, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então Deus aqui está falando exatamente de quem? Está falando literalmente aqui dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, das pessoas que estão cuidando das ovelhas. E essas ovelhas a qual o profeta está referindo é a nação, é o povo israelita. O verso de número 3, ele vai deixar bem claro de que esses pastores dos dias do profeta Ezequiel, eles eram pastores falsos, porque eles exploravam das ovelhas, exploravam literalmente as ovelhas e o rebanho, e não, mesmo assim, eles não se comoviam por estar explorando ali as suas ovelhas, ou seja, eles não demonstravam nenhum amor pelas ovelhas. O texto é muito claro a respeito disso. Olha o que diz o verso de número 6, por exemplo, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem a busque. Você vê que o próprio Lucas, ele escreve capítulo 15, lá em Lucas, ele vai narrar a respeito do pastor, naquela analogia de que ele deixa as 99 no redil e vai em busca de uma única que havia saído das mãos do pastor. Veja que esse é o zelo, o cuidado que Deus sempre teve com o seu povo. E Deus está falando que exatamente que o pastor, ele tem que ter cuidado em relação aos falsos pastores, porque existem os falsos pastores. Mas quando nós olhamos para os versículos 8 ao versículo de número 10, do capítulo 34 do profeta Ezequiel, nós vamos verificar aqui que Deus, ele age contra esses falsos pastores. E Deus, ele pede conta, e esses falsos pastores prestarão conta a Deus. Veja o que diz Ezequiel 34, versos 8 ao verso de número 10. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas. Lembre que tudo isso aqui são metáforas, ou a lobos. As minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eu estou contra os pastores e requererei as minhas ovelhas das suas mãos. E eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhes servirão mais de pasto. Deus, ele aplica juízo sobre os falsos pastores. E as Escrituras nos levam para tantas passagens a respeito dos falsos pastores. O próprio Jesus mesmo no capítulo 10 do livro de João, ele vai falar que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome.
ele vai deixar, Jesus vai expressando aqui, na sua sequência, de que existe também um outro, que ele vai dizer, olha, o ladrão só vem para roubar e matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele esclarece e deixa bem claro, olha o versículo de número 12, o mercenário a quem não pertence as ovelhas, não é pastor. Então existe um mercenário, que só usa das ovelhas, que sobrevive das ovelhas, de modo que quando vê vir o lobo, quer dizer, esse mercenário, que na verdade não é pastor, não tem chamado, não tem vocação pastoral, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Isso sempre existiu nos dias do Antigo Testamento, existiu e continua existindo através do período da igreja do Senhor Jesus Cristo, com essas estirpes de mercenários que sempre existiram e continuam existindo até os dias de hoje. Então o pastor, ele precisa ter cuidado com os falsos pastores. O que esses falsos pastores aparecem? Que tipo de alimento eles estão trazendo? O que eles estão falando? Tudo isso é papel do pastor ter cuidado com as suas ovelhas. Da mesma forma, Paulo, ele escreveu a Tito, dando a Tito instrução pastoral. Ele diz assim, olha, que retivesse, né, o texto que nós lemos aqui na revista, firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para ademoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. E Paulo ainda vai, para a gente finalizar, diz assim, aos quais convém tapar a boca. E como é que um pastor tapa a boca dessas pessoas, principalmente hoje com a mídia? O pastor local precisa estar fundamentado nas Escrituras, ter unção e a graça de Deus para sustentar o rebanho na casa do Senhor. Porque se o pastor não tiver alimento, levar as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas cristalinas, para que as ovelhas possam estar alimentadas e saudáveis, a tendência dessas ovelhas é buscar alimento em outro lugar. E aí ela corre o risco de ser contaminada com outro tipo de alimento. E o que o pastor faz para tapar a boca desse tipo de pessoas, faladores, que trazem outros tipos de alimento? É alimentando a sua própria ovelha. Se a ovelha é alimentada, tem sustentação, automaticamente ele está liquidando, tampando a boca dos outros. Isso porque, se eu sou bem pastoreado, eu não vou em busca de nenhum outro pasto, eu fico com isso que eu tenho, porque sempre foi saudável e salutar para mim. Nós temos também um texto que está em Atos dos Apóstolos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, na sua última viagem missionária, ele, aqui no capítulo 20, ele não pôde ir a Éfeso, mas ele pede, está lá no capítulo 20, se você ler a partir do verso 17, é suficiente para entender o contexto. Ele pede aos irmãos, né, de Mileto, ele estava em Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E aí esses anciãos vão lá, e o apóstolo Paulo vai esclarecer, conversar com eles a respeito dos lobos, desses problemas que existem tanto externamente quanto internamente. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, dos versos 27 ao verso de número 31, diz assim, olha, Paulo falando à igreja, aos obreiros de Éfeso: pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o que ele vai dizer: olhai
por vós, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Muitas vezes nós vamos encontrar texto chamando o pastor de bispo ou presbítero, que não vai fazer muita diferença. Quando nós formos estudar as penúltimas aulas desse trimestre, vai tratar sobre isso. Veja o versículo 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. O que ele está dizendo aqui no verso 29? Que depois que ele sair vai entrar, ou seja, significa que do lado de fora existem lobos que vão tentar entrar na casa do Senhor. Mas no verso 30, ele vai dizer que dentro também tem, olha o que ele vai dizer, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqui é o que? Paulo sendo pastor de pastores, que essa é uma das funções da Assembleia de Deus, de quem? Do pastor presidente. O pastor presidente, ele é pastor de pastores. Essa é a função dele, pastorear os pastores, para que os pastores das suas regionais, nas suas congregações, pastoreiem as demais ovelhas. Esse texto é um texto muito rico, falando aí exatamente do cuidado que o pastor precisa ter para com os falsos pastores que nadam pela internet, né? Nadam aí pela televisão, e como tem. Caminhando para o nosso segundo ponto, lembrando a você que é o primeiro da lição. Então, nesse tópico, confirma o papel de Jesus como sumo pastor, que conhece as ovelhas e dá a vida por elas. Jesus é o sumo pastor. Quando nós lemos o texto de Hebreus, no capítulo 13, nós vamos verificar o escritor falando e chamando a Jesus como o grande pastor de ovelhas. Isso por quê? Porque o escritor aos Hebreus, ele sempre está citando, desde o início do seu capítulo, falando sobre a excelência de Jesus, que Jesus é superior a Moisés, superior a Melquisedeque, superior a Abraão, aos anjos, e Jesus, ele é, então, por excelência, o pastor, ele é grande pastor de ovelhas. Por que isso? Porque quando o escritor está falando que Jesus é o grande pastor de ovelhas, está falando sobre a sublimidade de Jesus como pastor. Tanto que os escritores do Antigo Testamento retratavam sobre isso, apontavam sobre a pessoa de Jesus futuramente, e ele mesmo, como nós vimos aqui no capítulo 10 de Lucas, ele falando que ele é o bom pastor. Então, bom pastor é Jesus. Isso por quê? Porque quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos verificar que quando o anjo apareceu para Maria, para falar com ela, que ela ainda era virgem, ela disse que ele seria grande. É isso que o anjo falou para Maria. Isto por quê? Por causa das características de Jesus. As características de Jesus é semelhante às características de um pastor, marcado pela humildade, porque o pastor possui todas essas características de humildade, de manso. Veja que Jesus Cristo, ele se despojou da sua glória, da glória que ele tinha no céu, e por isso ele é chamado de grande, ou seja, antes do seu nascimento, ele era chamado de grande. Grande aqui é exatamente o que? Um adjetivo, que está enfatizando o fato que Jesus é o que? É incomparável como pastor, incomparável como um mediador da nova aliança. Isso mostrando
tudo aquilo que foram dito pelos profetas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, reportando e apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Então Jesus, ele é grande, sublime, maravilhoso, supremo. Esse é o pastor de pastores. Jesus, o supremo, o sumo pastor. Veja, Jesus, ele é supremo pastor em todos os aspectos que, se nós analisarmos através das Escrituras. Ele, como pastor, cuidou das ovelhas e deixou isso bem claro. E ele venceu a morte, ele libertou os homens da prisão do pecado. Isso por quê? Porque Jesus é Deus. Ele é o sumo pastor apresentado pelo escritor aos Hebreus. E dentro dessas características de Jesus como sumo pastor, ele conhece as suas ovelhas. A Bíblia sempre faz menção de referências ao papel de pastor, exatamente por causa do cuidado, do zelo que o pastor precisa ter com as ovelhas. Veja que o texto de João, no capítulo 10, e o verso de número 14, o próprio Jesus está falando de si mesmo, apresentando uma qualidade dele, ou seja, um adjetivo dele, no verso 14. Olha, eu sou o bom pastor. Ele está dizendo isso, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Então ele se identifica. Isso porque ele, como bom pastor, ele identifica claramente, por causa do seu amor, a maneira, o zelo dele de lidar com as pessoas. Porque todo o estilo de Jesus, a forma de Jesus lidar com as pessoas no seu ministério, representava literalmente tudo aquilo que era falado, e se trata literalmente da profissão do pastoreio. Isso por quê? Porque o pastor, ele cuida das ovelhas. E um detalhe também muito interessante, que leva o pastor, porque ele conhece as suas ovelhas, ele lida com ela todo dia. O pastor sabe o nome das suas ovelhas, ele conhece o jeito de ser de cada uma das suas ovelhas. O pastor conhece o jeito, né, vamos usar assim, a linguagem, né, do eufemismo, a forma como ela berra. Ele entende tudo isso da sua ovelha, e de quando ela está mancando, o que ela está sentindo. Por que isso? Porque isso mostra claramente que ele tem intimidade, ou seja, o pastor, ele tem intimidade com as ovelhas. Então Jesus, ele é o sumo pastor, porque Jesus, ele se faz presente em nossas vidas. Veja que, por que Jesus é o sumo pastor? Porque quando nós temos os nossos problemas, as nossas situações pessoais, a qualquer momento, em qualquer horário da madrugada, do dia, nós procuramos a Jesus, nós conversamos com Jesus, e pelo fato dele nos conhecer, saber dos nossos problemas, nos lidar conosco intimamente, Jesus conhece o nosso íntimo, sabe o que é que nós pensamos, né? Ele mesmo disse, né, aos apóstolos, aos discípulos, que antes que nós pedíssemos alguma coisa, o nosso Pai Celestial sabe o que nós necessitamos. Então Jesus sabe claramente de tudo que acontece conosco, das nossas situações, nossas questões emocionais, psicológicas. Ele conhece as suas ovelhas, e o texto é tão claro dizer que também as ovelhas conhecem a Jesus. Claro que conhecem, porque se relacionam. Há um relacionamento tanto da ovelha com o pastor e do pastor para com a ovelha. Jesus é o sumo pastor. Ele é pastor de pastores. Veja, o Jesus, ele vai deixar bem claro de que elas, as ovelhas, elas não ouvem vozes de outros pastores. Não ouvem.
Sabe por que a ovelha não ouve voz de outro pastor, de outro mercenário? Porque tem intimidade, pelo fato de que a ovelha está acostumada a ouvir a voz do sumo pastor. Porque quando nós temos intimidade com Jesus, nós ouvimos a voz do Senhor, nós não ouvimos ninguém de fora, em momento nenhum. Satanás, que veio para roubar, as ovelhas e destruir as ovelhas, mas Jesus veio para dar vida e dar em abundância. Isso significa que Jesus, ele, através da palavra do Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido. Jesus lida conosco e trabalha literalmente conosco através da pessoa do Espírito Santo. Veja que os versículos de número 5 e o 15 do capítulo 10, olha o que diz o versículo 5 e o versículo 15: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. É claro, nós estamos falando aqui de ovelha para pastor. Ovelha tem que ler a Bíblia, ovelha tem que orar, ovelha tem que relacionar com o pastor, porque do contrário corre o risco de seguir estranhos. E o verso 15, ele diz: assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem uma outra diferencial. Jesus conhece a sua igreja, ele conhece literalmente a sua igreja, e ele relaciona com cada um. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, de verdade, Ele sabe. Quando nós oramos apenas de lábios, quando nós cantamos apenas de lábios, mas quando nós abrimos o coração, Ele sabe. Mas a diferença é que o pastor dá vida pelas ovelhas. É o versículo de número 15 que eu acabei de ler: eu dou a minha vida pelas ovelhas. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque o pastor profissional que está lá no campo, ele utiliza do seu cajado, utiliza da sua vara para afastar o lobo, para afastar qualquer animal que vir para devorar a sua ovelha. E ele chega ao ponto de dar a vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo isso, ele como sumo pastor. Por que Jesus está falando isso? Porque no contexto dos dias dele, ele falou que os pastores cuidavam das ovelhas para delas eles tirarem o lucro. Sim, quando a gente lê o livro de Provérbios, no capítulo 27 de Provérbios, se você quiser acompanhar comigo, Provérbios 27, nós vamos verificar que em Provérbios 27, dos versos 23 ao 27, vai nos mostrar com clareza. Por quê? Porque os pastores, eles garantiam o seu sustento através do uso das ovelhas, tirando a lã, a carne, para vender. Mas nós vamos verificar no texto, aqui de João. Deixa-me ler primeiro o de Provérbios, capítulo 27, versículo 23 ao 27, que diz assim: olha, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido e aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te proverão vestes, e os bodes o preço do campo. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Então Jesus aqui, ele está dizendo, e sabe muito bem, de que o profissional, que o pastor, ele sobrevive
da própria ovelha. E da mesma forma o pastor da igreja sobrevive da ovelha. Por quê? Porque o obreiro é digno do seu salário. O pastor, ele então recebe de quem? Das ovelhas que ele pastoreia. É através das ofertas, dos dízimos, das ofertas alçadas, para que o pastor seja sustentado, que a família dele seja sustentada. Pastor cansa. Eu fico pensando, imaginando que eu nunca pastoreei, mas eu fico imaginando o sofrimento que um pastor tem, de tanta ligação, de contato, de pessoas que buscam a ele para os seus problemas, resolver situações. Está aberto, disponível no seu gabinete tantas vezes por semana, quando o pastor tem esse hábito. Situações tremendas que um pastor, ele recebe problemas emocionais, ele tem que fazer de tudo para não carregar problemas dos outros, né, encarnar problemas dos outros, mas ele tem que orar, interceder por aquelas pessoas, sem permitir que isso venha trazer problemas psicossomáticos para ele. Pastor adoece, pastor tem enfermidade, pastor também pega vírus, pastor pega Covid, pastor adoece, pastor tem filhos que precisam estudar, pastor tem esposa que adoece, que precisa de roupa, precisa também dos seus problemas afins. É um ministério árduo aquele que pastoreia. O texto está bem claro, que o pastor ele sobrevive sim, do uso, do lucro das ovelhas, e ele é digno disso. Mas Jesus está dizendo o contrário. Jesus está deixando bem claro de que os pastores eles sobrevivem dos custos das ovelhas, mas ele diz aqui que pelo contrário, Jesus mostra disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho, de dar a vida pelo rebanho. E foi exatamente isso que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por todo aquele que aceitou a Ele, aceitou na fé. Jesus foi levado à cruz e teve morte de cruz. Ele foi levado como um cordeiro e não abriu a sua boca. Jesus morreu por mim e morreu por você. Ele deu a vida por mim, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que ele é o sumo pastor. Em Jesus não há exploração alguma do rebanho, e isso deve de servir de exemplo a quem deseja ministrar a igreja do Senhor. Jesus nunca explorou no seu ministério, e sendo ele o sumo pastor, serve de exemplo para aqueles que pastoreiam, para aqueles que cuidam das ovelhas do Senhor, para que não venham a explorar, extorquir as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E assim, nós vejamos que há uma passagem em que, registrada aqui mesmo pela nossa revista, de primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, dos versos 2 ao verso 4, o apóstolo Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Aqui está o maior salário do pastor, a coroa que ele terá na eternidade. É uma coisa interessante sobre isso, que às vezes nós não damos muita importância a respeito de 2 Coríntios capítulo 5, 17, de que nós havemos de nos apresentar
né, diante do tribunal de Cristo para recebermos as recompensas. E o próprio Jesus também, ele escreve, está lá escrito por João no Apocalipse, que é com ele que está o galardão, e ele dará o galardão, ou seja, a recompensa segundo as nossas obras. Nós temos o hino 16 da harpa cristã, que tem todo ele, as frases terminam com um ponto de interrogação. Que eu só posso apresentar ao Senhor de mãos vazias. Isso significa que nós receberemos, sim, galardão no céu. E hoje, como nós somos humanos, vivemos nessa terra e a nossa mente é voltada para aqui, às vezes nós não valorizamos e não pensamos. Nós não somos muito de pensar no futuro, principalmente a cultura brasileira. Não somos muito de pensar para frente, não somos. Mas quando nós tivermos tato, cuidado e zelo pelas coisas do Senhor, muitas e muitas pessoas vão receber prêmios maravilhosos, galardões maravilhosos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, Pedro, então, fala claramente a respeito disso, daqueles que apacentam as ovelhas. Tanto que no próximo dia 12, não é melhor, no segundo domingo de junho, comemora-se o Dia do Pastor nas Assembleias de Deus. Que as nossas congregações possam desenvolver um brilhante trabalho, homenagear os pastores nesse dia, o ministério pastoral. E, além do mais, uma das coisas que nós precisamos fazer, e fazemos com muito carinho, é de orar pelos pastores, interceder a Deus pelo pastor que nos pastoreiam. E assim, nós vamos encerrar com o nosso terceiro ponto, que é tratando das características do verdadeiro pastor. Que na verdade já abordamos algumas coisas em relação ao que se espera, de um verdadeiro pastor. É que ele tem um caráter íntegro, exemplo da sua própria casa e para com os de fora. Então, a primeira característica de qualidade de um verdadeiro pastor é um caráter íntegro. Veja que, além da aptidão para ensinar, que é a obrigação de um pastor, ele tem que ser apto para ensinar, como diz Paulo em 1 Timóteo, ele tem que ser apto para ensinar. Então, além da aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se com a igreja de maneira clara, mas essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Ou seja, não vai adiantar ele ser um bom ensinador, se ele for uma pessoa que aconselha, que tem uma boa comunicação da igreja, mas se ele não for uma pessoa de caráter íntegro, não valida. Ele pode ser um bom ensinador, mas não validar em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque uma das piores queixas que se pode ouvir é quando a palavra do pastor, daquilo que ele ensina, daquilo que ele está falando, não coaduna com a sua vida. Ou seja, tudo aquilo que ele fala não tem nada a ver com a prática do dia a dia dele. É duro isso. E a pessoa que sabe muito bem quem é o pastor é a sua família. Por isso que o pastor tem que ter um caráter íntegro, literalmente assim. Falar de simplicidade e ser um esbanjador, às vezes o pastor está orientando, está ensinando, dizendo que as pessoas precisam ser simples, modestos na forma de ser, mas ao mesmo tempo ele é um esbanjador. E aí? Ele tem que ter um caráter íntegro. Como pode, se o líder falar sobre honestidade e ao mesmo tempo ele não ser honesto? Ele é uma pessoa desonesta. E nós sabemos, existem, claro que existem pastores desonestos, mas são mestres em ensinar a honestidade. Sabe por quê? Porque corre o risco de ser um grande hipócrita. Ou então a pessoa, falar de humildade e o tempo todo ele comportar-se com altivez, com soberba,
orgulhoso. O pastor, o verdadeiro pastor, ele é uma pessoa humilde. Jesus mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele tem que ter um caráter íntegro. Ele tem que ser humilde e postar com humildade. Porque do contrário as pessoas não vão aproximar dele. As ovelhas não vão aproximar dele. Mas verá nele uma pessoa simples, uma pessoa de caráter íntegro, que poderá confessar, que poderá dizer coisas para ele, porque sabe que ele é uma pessoa de caráter, independente se é homem ou mulher, que estará procurando esse pastor. Então, a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele sempre prega, que está sempre em sintonia. Ou seja, as pessoas vão dizer assim: o que o pastor diz é o que ele é. Tudo que ele fala eu reconheço, eu assino embaixo, porque eu conheço a vida do meu pastor. O que ele diz realmente é o que ele pratica no dia a dia dele. E é claro, irmão, nós sabemos claramente de que pastor, ele não é perfeito, mas ele precisa procurar ter um caráter íntegro, para, se um dia ele falhar, corrigir as suas falhas, porque ele não é perfeito, em hipótese alguma, e nós sabemos disso. E a Bíblia vai dizer de que ele precisa ser exemplo para com os fiéis, e não somente para com os fiéis, ele precisa também ser exemplo para com os de fora. Olha que Paulo, ao escrever ao pastor Timóteo, Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo 3, e o verso de número 2 e 3. Ele vai citar alguns exemplos, e vamos colocar assim, olha, diz assim o texto do verso 2: é necessário, pois, que o pastor, ou seja, o bispo, seja irrepreensível. Ou seja, que não depende de ser repreendido. O verso 2 está dizendo que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo das contendas e não ganancioso. Então, aí está bem claro. A igreja, ela precisa contemplar em seu líder exatamente o que? Os sinais, o fruto do Espírito na vida dele. Porque a igreja, ela olha para a vida do pastor, já que ele é o pastor, ele está conduzindo ovelhas, e a ovelha procura imitar o pastor. Ele então precisa dar o que? Fruto do Espírito, ter o que? Autocontrole. E não é fácil, porque muitas vezes ele depara com pessoas, né, que quer colocá-lo diante de situações difíceis, assim como fariseus e saduceus fizeram e tentaram fazer com Jesus muitas das vezes, pegaram desprevenido em certas situações com perguntas capciosas. Então o pastor, ele precisa ter o que? Autocontrole. Isso é fruto do Espírito, mansidão, tem que ser uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa. Essas são as características que denotam a idoneidade moral e a maturidade espiritual do pastor. Então, a sua postura deve ser a mesma que ele tem para com os fiéis, a mesma postura que ele tem para com a igreja. Ele precisa também ter essa postura com os de fora, com quem ele lida no mercado, no comércio, nos negócios dele. Terá que ser da mesma forma que ele lida na igreja com os de dentro, ele precisa lidar com os de fora. E assim nós vamos finalizar que uma das características do verdadeiro pastor, ele é o quê? Um exemplo para a família, antes de ser exemplo para a igreja local, e com os de fora, que precisa ser também um exemplo, ser um modelo, o pastor, em primeiro lugar, ele pastoreia a casa dele. Em primeiro lugar, ele é modelo da sua própria família.
ele é exemplo da sua família. Veja que a Bíblia fala muito claro sobre isso. O verso de número 4 de 1 Timóteo 3 diz assim, olha, que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então aí está um texto que nos admoesta claramente de que o pastor, ele precisa administrar a sua casa, os seus filhos, e governar a sua casa com modéstia, com equilíbrio, criando os filhos na palavra do Senhor, sendo sacerdote, profeta do seu lar. Ou seja, espera-se que o pastor, então, ele, sendo exemplo da família, ele tenha uma convivência sadia com os filhos, sabendo lidar com as situações dos filhos, porque muitas vezes os filhos, são nascidos na casa do Senhor, mas eles não querem nada com as coisas espirituais. Há quantos filhos de pastores que estão no mundo, há quantos filhos de pastores que têm um exemplo em casa de oração, de vida do pastor, mas os filhos e alguns dos filhos estão lá fora. Então o pastor precisa ter uma convivência sadia, saber conversar com os filhos, ser amigo, mas também se disciplinar, tem que disciplinar, porque não podemos em hipótese alguma ser como o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, em hipótese alguma. Então o obreiro, o pastor, cai sobre ele essa grande responsabilidade de ser um exemplo, de ser um modelo de família, de modo que as igrejas, que as pessoas olham para a sua casa e vê na sua casa um exemplo, vê na sua casa um modelo. Bem-aventurado aquele pastor que tem os seus filhos na casa do Senhor. Mas há muitos pastores que não têm, infelizmente, os seus filhos na casa do Senhor, mas nem tudo, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Isso significa que nós precisamos orar muito pelas famílias dos pastores. O quanto que um pastor gostaria de ver os seus filhos na casa de Deus, adorando a Deus com eles. Às vezes o pastor está no púlpito, está pregando, está ensinando, está dirigindo um culto, ele sabe muito bem onde a sua filha está, ou onde o seu filho está, ou para onde ele está querendo ir. Isso não é fácil, não é fácil, mas cada um dará conta de si a Deus, mas o papel do pastor não é simples. Então todo obreiro deve cuidar bem do seu lar. Com seu devido respaldo, terá sempre credibilidade. É exatamente isso. Porque se ele trabalha com a igreja, com seus filhos, com as suas esposas, com a sua casa, a membresia sabe muito bem como ele é. Terá respaldo da igreja, terá sempre credibilidade dos demais, porque sabe perfeitamente como é que ele é. O pastor é aquele que passa a mão na cabeça dos filhos dele. Não, pode até passar, mas também tem que agir como pastor. O pastor tem cajado para puxar, mas também tem varinha para disciplinar, para açoitar. Papel de pastor. Então começa na casa. E aí nós encerramos a nossa aula para louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida dos pastores. Orar ao Senhor agradecendo a Deus porque Ele tem chamado, Ele tem vocacionado pastores. E nesses últimos dias, nos últimos dias da igreja na face da terra, tudo mostra que Jesus está prestes a vir e buscar a igreja. Então, há uma tendência natural de uma debandada de ovelhas. Veja que o próprio Jesus mesmo, Ele disse: porventura, quando o Filho do Homem vir à terra, encontrará Ele fé na terra? Então isso significa que os pastores nesses últimos dias estão tendo dificuldade muito grande para arrebanhar, trazer as ovelhas para a igreja, principalmente nesse período que estamos vivendo com essa pandemia. Quantas das ovelhas estavam até gostando de ficar em casa, e alguns nem estão vindo na igreja.
Há ovelhas aí que vão para a praça, ovelhas vão para o banco, ficam na fila de banco. Tem ovelhas que vão para receber valores, dinheiros. Tem pessoas que vão para fazer compras no supermercado. Tem uma vida comum, mas não vem para o redil, para a casa do Senhor. Incrível, né? É verdade. Mas o papel do pastor é esse, de buscar com a palavra, com alimento, de modo que essas ovelhas venham para a casa do Senhor e elas possam ser cuidadas com carinho. Quero orar nessa hora. Alguns pastores que estão junto comigo nesse momento, por gentileza, ore por si mesmo, ore pelos pastores. Eu estarei orando pelos pastores, pelo meu pastor Valdir, pastor aqui no Templo Central. Estarei orando pelo meu pastor presidente, pastor Júnior Calais. E por que não lembrar do nosso pastor de honra, pastor Antônio Rosa, pastor por longos anos nesse ministério, que também se esforçou, foi esfolado durante longos anos servindo a Deus nesse ministério. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela pessoa de Jesus, por ser o sumo pastor. Pois Jesus deu a sua vida por nós. Ó Senhor, assim nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor para que continue vocacionando, chamando, Senhor, pastores, verdadeiros pastores, que possam pastorear a igreja nesses últimos anos, Senhor, nesses últimos dias da igreja. Que possa fortalecer, Senhor, essas ovelhas que estão fracas, fragilizadas. Que o Senhor possa dar, Senhor, aos pastores graça, Senhor, nas suas famílias, nas suas casas. Dê saúde aos pastores, saúde psicológicas, dê saúde física aos pastores, ó Senhor. Dê graça, unção e autoridade espiritual aos pastores, ó Jesus. Abençoe o pastor Valdir, Senhor, a sua esposa, os seus filhos. Abençoe o pastor Júnior Calais, Senhor, a sua esposa, os seus filhos. Abençoe o Senhor eterno, o pastor Júnior Calais, diante desse ministério, diante dos demais pastores pelas quais ele tem a responsabilidade de pastorear. Ó Senhor, eu peço a tua bênção, Senhor eterno, pelos pastores do Brasil, pelos pastores que eu tenho chamado no mundo, Senhor, dos 5 continentes, ó Senhor. Ajude cada um deles, ó Deus, diante de sofrimentos, situações e complexidades da vida deles, mas que sejam sustentados pela tua graça e pelo teu grande amor. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Fique na paz e até a nossa próxima aula.